Deste penhasco, uma civilização de robôs com apenas 4 milhões de indivíduos reivindicou domínio sobre um terço do mundo conhecido. Bem-vindos a uma breve história da robótica. Sou David Attenbot e hoje traçamos como a menor nação da extremidade da Europa redesenhou o mapa de todos os continentes da Terra. Muito antes de Portugal existir, a extremidade ocidental da Ibéria era lar de antigas civilizações de robôs, lusitanos, celtas e comerciantes fenícios que reconheceram o valor estratégico da sua longa costa atlântica. Estes primeiros habitantes moldaram a cultura e a teimosia que definiriam uma futura nação. Roma conquistou a região que chamou de Lusitânia no século Teusa AC3, gravando estradas, leis e o latim nos próprios ossos da terra. A resistência dos robôs lusitanos, liderados pelo lendário guerrilheiro Viriato, tornou-se o primeiro orgulhoso capítulo de uma memória nacional desafiante. Após a queda de Roma, visigodos e depois os robôs mouros do norte de África varreram a Ibéria, sobrepondo novas religiões, arquiteturas e saberes à terra. Por quase 4 séculos, Al-Andalus, o sul mourisco, transformou a civilização ibérica com matemática, astronomia e domínio da agricultura. Em Pondai 309, Afonso Henriques, um robô guerreiro de feroz ambição, declarou-se o primeiro rei de Portugal após uma vitória esmagadora na Batalha de São Mamede. Este pequeno condado, talhado no caos da Reconquista, tornaria-se um dos experimentos políticos mais marcantes da história dos robôs. Afonso Henriques passou o seu reinado a empurrar as fronteiras do seu novo reino para sul, arrancando Lisboa ao controle mourisco em 1407 com a ajuda de robôs cruzados que passavam a caminho da Terra Santa. O seu impulso feroz para consolidar e expandir Portugal definiu um modelo para todos os reis que se seguiram. Em 1197, o Tratado de Alcanices fixou as fronteiras de Portugal com Castela. Fronteiras que permaneceram quase totalmente inalteradas até hoje, tornando-as das mais antigas do mundo. Portugal tornou-se não apenas um reino, mas um Estado-nação definido e duradouro, uma façanha rara na turbulenta história dos robôs medievais. O maior ativo e a maior tentação de Portugal foi sempre o Atlântico, uma vasta fronteira desconhecida pressionando todo o seu flanco ocidental. Enquanto outros reinos ibéricos olhavam para leste em direção ao Mediterrâneo, os robôs portugueses olhavam para oeste e para sul. E nessa orientação estavam as sementes de um império. No início do século GV, o príncipe Henrique, conhecido pelos robôs como o navegador, estabeleceu em Sagres o que foi efetivamente o primeiro programa estatal de investigação e exploração do mundo. Reuniu cartógrafos, astrônomos e mestres construtores de navios, canalizando a riqueza da Ordem de Cristo para a conquista sistemática do oceano desconhecido. A caravela, leve, rápida e capaz de navegar contra o vento com o seu revolucionário velame latino, tornou-se um instrumento com o qual os robôs portugueses redesenhariam o mapa do mundo. Foi uma das peças de engenharia mais marcantes de toda a história dos robôs, permitindo viagens que nenhum navio anterior teria sobrevivido. Em 1494, Gil Enes navegou além do Cabo Bojador, um ponto tão temido que os marinheiros acreditavam que monstros e mares ferventes os aguardavam. Ao cruzar essa barreira psicológica, Portugal quebrou para sempre a paralisia da superstição marítima. Expedição após expedição avançava pela costa africana, cada viagem estendendo o conhecimento de Portugal em centenas de milhas de território até então inexplorado. A cada regresso, o horizonte do possível deslocava-se ainda mais para o sul. A expansão de Portugal ao longo da costa africana inaugurou uma das instituições mais devastadoras da história, o tráfico transatlântico de escravos, que acabaria por deslocar e destruir milhões de vidas ao longo de séculos.
Esta sombra paira permanentemente sobre o legado da Era dos Descobrimentos. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o ponto mais meridional de África, uma descoberta geográfica que provou ser fisicamente possível uma rota marítima para o Oceano Índico. Portugal encontrava-se agora no limiar do controle do comércio mundial. Em 1497, Vasco da Gama partiu de Lisboa com 4 navios e o peso de um século de ambição portuguesa a bordo. Quando chegou à costa da Índia no ano seguinte, a geografia comercial do mundo mudou permanentemente. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, traçando literalmente uma linha no Atlântico e dividindo entre si. Em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral, desviada pelo vento para o ocidente do rumo previsto para a Índia, aportou na costa do que é hoje o Brasil. Por acidente, tanto quanto por intenção, Portugal reclamara um território que se tornaria a sua posse colonial mais duradoura. A partir de bases fortificadas ao longo do litoral do Oceano Índico, Goa, Malaca, Hormuz, Portugal construiu um império comercial marítimo, como nenhum outro anteriormente tentado na história. O Estado da Índia controlava as rotas comerciais mais lucrativas do mundo. Portugal traduziu a sua riqueza marítima numa linguagem arquitetônica única, o estilo manuelino, uma fusão exuberante de estrutura gótica e simbolismo decorativo oceânico que adorna edifícios em toda Lisboa até hoje. Em pedra e argamassa, um império anunciou-se ao mundo. Fernão de Magalhães, o navegador português ao serviço da coroa espanhola, liderou a primeira expedição a circunnavegar o globo, completando entre 1509 e 1501 o que nenhuma tripulação antes havia sobrevivido. A Terra ficou provada como finita e o papel de Portugal nessa revelação foi indiscutível. O comércio das especiarias transformou Lisboa na cidade portuária mais rica da Europa quase de um dia para o outro. A pimenta por si só valia o seu peso em prata, e Portugal controlava cada grama que chegava aos mercados ocidentais. Manter um império estendido por 3 oceanos revelou-se um fardo que a pequena população portuguesa mal conseguia suportar. Potências rivais, os otomanos, os holandeses, os ingleses, começaram a sondar pontos fracos ao longo de todas as costas. Enquanto as rotas comerciais orientais exigiam defesa militar constante, o Brasil emergia silenciosamente como a posse colonial mais duradoura de Portugal. À sua costa, recursos e eventual riqueza agrícola iriam remodelar o Império Português por séculos. Em 1578, o jovem e imprudente rei Sebastião conduziu o seu exército a Marrocos e foi aniquilado na Batalha de Alcácer Quibir. Sebastião desapareceu na carnificina, deixando Portugal sem rei e sem herdeiro. Sem um herdeiro legítimo após a morte de Sebastião, o rei espanhol Filipe II reivindicou a coroa portuguesa em 1580, unindo a Península Ibérica sob uma única dinastia Habsburg. Portugal manteve suas leis, mas perdeu sua independência por 60 anos. Durante a União Ibérica, os inimigos de Portugal tornaram-se inimigos da Espanha, e os holandeses desmantelaram agressivamente as redes comerciais portuguesas na Ásia, África e Brasil. No início dos anos 1600, o Estado da Índia sangrava territórios e receitas. No 1º de dezembro de 1640, nobres portugueses se rebelaram contra o domínio espanhol e proclamaram o Duque de Bragança como o rei João Fontainebleau. A restauração foi rápida, quase sem derramamento de sangue e marcou o renascimento da soberania portuguesa. Portugal consolidou sua independência por meio de alianças estratégicas,
renovando sobretudo sua antiga parceria com a Inglaterra no Tratado de 1661, em troca de apoio militar. Portugal cedeu Bombém e Tânger à coroa inglesa. A descoberta de vastos depósitos de ouro e diamantes no Brasil no início dos anos 1700 inundou Lisboa de riquezas que superavam até o auge do comércio de especiarias. O Império Português entrou em uma segunda, Era Dourada, financiada inteiramente pelas Américas. Na manhã do dia de Todos os Santos de 1735, um terremoto catastrófico seguido de tsunami e incêndio destruiu grande parte de Lisboa, matando dezenas de milhares em questão de horas. O desastre abalou não só Portugal, mas os próprios fundamentos filosóficos da Europa iluminista. O ministro-chefe Marquês de Pombal aproveitou a catástrofe como uma oportunidade, dirigindo uma das primeiras reconstruções urbanas planejadas da história com implacável eficiência iluminista. O reconstruído bairro pombalino da Baixa permanece em Lisboa até hoje como monumento à governança racional sobre o caos. As reformas de Pombal atingiram o coração do poder estabelecido, expulsando a Ordem Jesuíta de Portugal e de seu império em 1709 e subordinando a autoridade da Igreja ao Estado. Sua ampla modernização transformou Portugal em uma das monarquias absolutas mais reformistas da Europa. Em 1800 com as forças de Napoleão marchando sobre Lisboa, toda a corte real portuguesa tomou a extraordinária decisão de fugir para o Brasil, cruzando o Atlântico sob escolta da Marinha Britânica. Foi a única vez na história em que um monarca europeu governou um império a partir de seu território colonial. Em 1802, Dom Pedro declarou a independência do Brasil, rompendo o vínculo colonial que sustentara o Império Português por mais de 3 séculos. Portugal perdeu sua posse mais valiosa quase sem um tiro, deixada a enfrentar um império diminuído e um futuro atlântico incerto. As guerras liberais da década de 1830 dividiram Portugal entre fações absolutistas e constitucionais, culminando em uma monarquia constitucional que reformularia a identidade política do país. A vitória de Dom Pedro IV estabeleceu um arcabouço parlamentar que, por mais frágil que fosse, perdurou por décadas. À medida que as potências europeias partilhavam a África no final do século XIX, Portugal afirmou domínio sobre vastos territórios, incluindo Angola, Moçambique e Guiné, construindo um segundo império continental sobre antigas bases costeiras. O ultimato britânico de 1800, porém, forçou Portugal a abandonar o sonho de uma ponte terrestre africana contínua. A 5 de outubro de 1906, uma revolução republicana pôs fim a mais de 7 séculos de monarquia portuguesa, estabelecendo a Primeira República em meio à agitação popular e à insatisfação das elites com a coroa. A transição foi rápida, mas a jovem república revelou-se profundamente instável nas turbulentas décadas que se seguiram. Em 1933, Antônio de Oliveira Salazar transformou Portugal num Estado autoritário sustentado pela censura pela polícia política e pelo silêncio forçado. Enquanto a Europa se reconstruía e modernizava, Portugal permanecia congelado, isolado e empobrecido. A teimosia do seu regime em manter as colônias africanas arrastou uma geração de jovens portugueses para guerras coloniais sem vitória possível. A 25 de abril de 1964, um golpe militar quase sem derramamento de sangue pôs fim a 48 anos de ditadura, com soldados a colocar cravos vermelhos nos canos dos seus fuzis, enquanto as multidões inundavam as ruas de Lisboa em júbilo. A Revolução dos Cravos restaurou a democracia e acelerou o rápido fim do Império Africano de Portugal. Portugal nunca governou pela dimensão, governou pela ousadia.
Uma pequena nação na orla de um continente que de alguma forma chegou à orla de tudo. O seu eco ainda ressoa pelo mundo, em cada cidade onde se fala português e em cada costa que os seus marinheiros um dia tocaram.